Então vamos agora pro desafio, tá? O desafio que, como eu falei, a proposta é conseguir fazer com que você consiga demonstrar no futuro para recrutadores de empresas que precisam de desenvolvedores ou pessoas de segmento de chatbot, mostrar para essas pessoas o seu conhecimento na área de chatbots, tá? E para mostrar isso, eu quero propor para você que você consiga fazer seu próprio chatbot de análise clínica para COVID. Qual que é o contexto, então? É você conseguir reproduzir, fazer em forma de teste, claro, porque a gente não tem os dados ali que determina se a resposta 1 mais a resposta 2 significa se você está com suspeita ou não, mas é fazer uma POC para mostrar o seu conhecimento no serviço de treinamento de IA e nas aplicações mais importantes, no caso aqui que eu quero sugerir que você use o Watson Assistant, na criação de intenções, entidades e diagrama e fluxos de conversa. O diagrama já está criado e está no fluxo. A ideia então é você usar o diagrama de fluxo de conversa que eu parei para extrair desse chatbot, que eu documentei desse chatbot para criar o seu, para te ajudar a criar o seu e conseguir virar um produto, um item no seu portfólio de conhecimento de chatbots, tá? Então, qual que é a ideia desse... A ideia, então, desse desafio é essa, e quais são as atividades que eu quero que você faça para esse desafio ser completo. Você vai criar uma conta no IBM Cloud, uma conta gratuita que você acessa, pode pesquisar no próprio Google mesmo, IBM Cloud, a primeira coisa que eles te pedem para fazer login, e aí você consegue criar uma conta gratuita tranquilamente. Um adendo importante, todos esses serviços que eu vou pedir para você criar são gratuitos, então você não vai pagar nada. Eles têm um plano que você consegue até usar para empresa gratuitamente. Então, vai lá, você pode usar se não vai pagar nada. Então, beleza, primeiro passo, criar uma conta no IBM Cloud, tá? É bem simples, você tem um formuláriozinho lá, você insere os dados e você consegue... ele te manda um código por e-mail, você confirma esse código, consegue criar. Depois você vai criar um serviço Watson Assist. Calma, pode parecer que é complexo, mas eu fiz uma aula, que é essa aqui, ó. Qual ferramenta usar para o seu chatbot? Que ela é basicamente te ensinando a fazer isso. Ela até entra... Cara, só essa aula, eu acredito que já tem gente vendendo curso sobre isso, tá? Então vai nessa aula, dá uma olhadinha. Porque nessa aula eu vou dentro do Watson, eu vou dentro do IBM Cloud, crio uma conta na sua frente, assim, eu mostro como é que é o processo. Crio um serviço do Watson Assist, depois eu crio uma skill, eu crio tudo que está aqui. Então usa lá como base de consulta, tá? Muito legal. O link vai estar na descrição do vídeo também. Se você não quiser clicar na descrição do vídeo, você pode ir no canal, acessar as aulas ao vivo, é a aula número 5 com esse nome aqui, com esse título aqui. Então, vai lá, cria conta no IBM Cloud, cria o serviço do Watson Assistant. O serviço está disponível no catálogo do IBM Cloud. Você vai lá, clica no catálogo que fica no canto superior da tela. Você pesquisa IBM Watson Assistant, cria ele. Você pode criar ele com o plano Lite, se não me engano chama Lite. Mas é bem claro lá fala o que é gratuito ou não. Você cria com o plano de teste. E aí, logo em seguida, você acessando o serviço, você vai criar uma skill. Dentro dessa skill, você vai criar intenções de entidades para identificar que o usuário está falando sobre o fluxo de COVID. Aí a gente entra, por que eu estou falando disso? Porque eu quero que você seja capaz de criar um treinamento que identifique essa bifurcação aqui, ó. Identifique os usuários que querem falar sobre atendimento psicológico e atendimento de COVID. O atendimento psicológico, você não vai entrar nele. Você pode aqui, ó, colocar uma resposta, tipo assim, boba, sabe? Tipo assim, eu entendi que você está falando sobre atendimento psicológico. Ok? E isso já é suficiente. O que você vai aprofundar mesmo é o atendimento de COVID, ok? Então, faça o treinamento das intenções e entidades necessárias para que você entenda, então, que a pessoa está falando sobre
ou Covid ou atendimento psicológico. Faça isso, vai ser muito interessante. De preferência, use intenções e entidades em conjunto. Depois, você vai usar entidades para salvar os valores em variáveis de contexto durante a identificação de respostas do fluxo de conversa, como nome, CPF, se a pessoa está falando sim ou não, se a pessoa está falando o telefone certo. Então, o quanto mais você se aprofundar nisso, vai ser mais interessante para o recrutador ver depois. Então, gasta um tempinho pensando em formas de fazer. Existem formas simples até as mais complexas e mais elaboradas. Por exemplo, na questão do número, já dando dicas aqui para você, tá? Na questão do número, você pode usar uma entidade do sistema, que é o sysnumber, que permite que você capture apenas o número que a pessoa está falando. Por exemplo, se a gente está falando de um CPF, você consegue usar o sysnumber para fazer a captura do número da frase da pessoa. Por exemplo, se a pessoa chegar e falar assim, meu CPF é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Você consegue capturar só o número. Se a pessoa, como também você pode construir a sua própria entidade de captura de CPF. Você vai lá, dá o nome de CPF, você consegue usar ferramentas como, por exemplo, o regex, que é uma notação, é um script que consegue extrair de alguns textos, localizar, extrair partes daquele texto que você quer identificar. Então você consegue construir regex e treinar esses regex nas entidades e consegue usar eles dentro do seu fluxo de conversa. O regex já é uma função mais complexa, mas que consegue resolver problemas mais complexos também. Então, se você tiver conhecimento em regex, recomendo usar, que mostra o quanto você consegue ir mais profundamente. Mas se você não tiver, não se preocupe. O importante é você conseguir mostrar que você consegue fazer uma reprodução desse chatbot no seu momento de estudo. Então, faça a utilização de entidades e, muito importante, salve esses dados em variáveis de contexto. Dentro dessa aula, você tem essa informação também. Então, faça lá, assista a aula para você entender como é que pode ser feito esse registro de variáveis de contexto. E, por último, crie uma resposta fictícia para o conjunto de resposta. Pode parecer simples, mas vamos com calma, porque não é tão simples assim. Eu quero que você use todas as variáveis de contexto que você for registrando durante o processo de criação desse chatbot, junte elas e a partir delas, a partir de uma regra que você definir, eu quero que você coloque no papel, tipo assim, eu quero que, tipo assim, a resposta da pergunta 1, 2 e 3, no caso aqui, por exemplo, né? Vamos lá. Quero que você numere essas respostas aqui, por exemplo. Cansaço, congestão nasal, dificuldade. Vai numerando. Coloca no papel essas perguntas como número. E fale, se a pessoa digitar sim para a pergunta 1, 2 e 3, eu vou falar que ela está com suspeita. Se a pessoa digitar não para 1, 2 e 3 e digitar sim para só a quarta, eu vou falar que ela não está com suspeita. Faça isso, coloque no papel e eu quero que você consiga, a partir dessas respostas, a partir dos dados que você salvou no contexto, consiga dar pelo menos 3 respostas específicas. Quais são as respostas? Suspeita de Covid, sim, está com suspeita. Não está com suspeita e não sei, vou direcionar para um atendimento. O ideal é que você não tenha essa... o ideal, assim, num cenário de utilização, é que você não tenha, né? Você consiga dar as 2 respostas objetivamente. Mas eu quero deixar um pouco mais complexo esse desafio, então eu quero que você tenha 3 respostas. Então, faça isso, é muito legal.
você pode me mandar esse desafio assim que você terminar, ou você pode apenas armazenar, coloque ele no seu LinkedIn após você terminar esse desafio. É uma proposta muito legal que com certeza vai chamar a atenção, porque mostra o diferencial de proatividade que você tem de ir lá tentar aplicar uma ideia que já está no mercado, que já está funcionando, uma ideia simples que você já consegue aplicar e mostrar o seu conhecimento, praticar o seu conhecimento. Então é muito show, vai lá, tenta fazer. Você pode me agradecer no futuro por ter alguém pode te dar uma olhada em você, chamar a atenção de um recrutador por causa dessa ideia. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a aula até o final e até a